Bom, meus amigos, então nós temos coisas maravilhosas rolando no São Paulo agora, mesmo depois de uma desclassificação tão sentida para a grande maioria dos São Paulinos. Pelo menos agora nós temos muito o que comemorar. O São Paulo agora, do nada, da noite pro dia, virou o dia. Jandrei, sabe o que aconteceu com o Jandrei? Está pegando o boné, tá quase já... E tem mais, hein? E tem mais. Agora o São Paulo teria voltado para uma negociação anterior, que já foi um rebuliço tremendo aqui no Tricolor, mas que agora o São Paulo, sei lá, considera que, não, a coisa tá ficando boa, vamos lá, agora nós temos que encontrar uma contingência aqui e trazer aquele cara. Bom, são coisas aqui muito interessantes do São Paulo Futebol Clube, que tem boas notícias, como por exemplo... a volta do Lucas Moura, que é um cracaço, e o técnico Hernan Crespo, que tomou agora uma injeçãozinha de realidade, de entender que o São Paulo precisa de contra-ataque rápido. E é aí que pontas aparecem aos montes no time do São Paulo. Além disso, uma atualização agora importantíssima sobre uma joia da equipe de base do São Paulo que pode render uma baita grana pro Tricolor Paulista. Então são muitas e muitas infos aqui, notícias do nosso São Paulo Futebol Clube, do meu, do seu, do nosso. Então, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Chega nesse like brabão aí, ó. Um like brabão pra dar aquela engrandecida no vídeo e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, o Juba, faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Deixa eu começar aqui o vídeo já falando de uma coisa pra vocês. Jandrei deve ir embora para o Juventude. Fontes informam que o Thiago Carpini, o ex-técnico do São Paulo, que foi lá pro Vitória da Bahia, demitido, agora tá no Juventude, que o Thiago Carpini teria pedido o Jandrei no Juventude. E aí eu não acredito mais mesmo. O São Paulo deve ter uma negociação com o Juventude que ele consegue colocar o Jandrei lá. Agora que o Carpini chegou lá e falou, não, eu tenho uma ideia aqui, me traga Jandrei, isso não faz o menor sentido. Ontem o São Paulo, ele passou por o que pra mim é a situação menor da história do São Paulo em termos de tamanho. Sabe, você se apequena. Eu queria falar outra coisa, eu ia falar humilhante. Pra mim foi uma humilhação. Porque assim, ó, quando nós temos um time do São Paulo competindo uma Copa do Brasil e não levando a sério, o porquê de não levar a sério é o que me pega. O São Paulo não leva a sério porque ele não acredita que é possível ganhar, sendo que em 2023 nós ganhamos com um time inferior ao que nós temos hoje, então isso pra mim não é ser São Paulo. Não é ser São Paulo Futebol Clube, tá? Agora, digamos que o São Paulo deu uma vacilada, não tem o pênalti, não tem a falta do Rafael, daria pra ter ganhado. Beleza, mas nada muda que o São Paulo colocou o Jandrei pra jogar no primeiro jogo. O São Paulo entrou com um time misto no primeiro jogo, no Morumbi, que era pra quando teria que ter encaixotado, não fez. E depois, na hora das cobranças de pênaltis, o primeiro pênalti do nosso time quem bate é o Sabino, o segundo pênalti do nosso time quem bate é o Tapia, recém-chegado no Tricolor, e o terceiro quem bate é o Jandrei, goleiro, que não tem as pernas direito, não tem a coordenação motora devida para um goleiro, e ele vai bater pênalti pro nosso time. Então assim, ó, Jandrei, pega o beco, vá com Deus, vá ser feliz, um cara que impede de goleiros serem contratados no São Paulo, um cara que impede que a equipe de base floresça algum jogador ali. É um cara que está no São Paulo sem fazer absolutamente nada e quando é colocado para jogar nem vontade demonstra. Ele entra, coisa e tal... Parece que entrou um reforço, nem vontade no meu modo de enxergar futebol ele demonstra. A impressão que eu tenho do Jandrei é que ele não faz ali uma autocobrança, ele gosta de ser reserva do São Paulo e tá bom demais. Então quando ele tem que jogar, é um problema pra ele, essa é a impressão que eu tenho. O São Paulo, o Rafael rodar elenco, machucar, é um estorvo pra esse Jandrei aí. Então ele tem que ir embora imediatamente, o São Paulo outra vez tem que trazer um goleiro. Que agora o São Paulo vai ter o Yang, não sei quem... Vai jogar como? Numa Libertadores, numa Copa do Brasil. Copa do Brasil já foi. Numa Libertadores, no Brasileirão. Não sabemos quem são os goleiros. Temos goleiros que nós nunca vimos em campo. Então o São Paulo comete um erro de planejamento, mas se desfazer do Jandrei agora é fundamental para o futuro do São Paulo. Bola dentro, atrasada da diretoria, mas pelo menos suma do São Paulo. E nunca mais
que Sabino, até mesmo Jandrei, goleiro assim, não é o Rogério Ceni, que bata um pênalti pelo São Paulo, ainda mais um pênalti importante. Tá de brincadeira. Não me conformo, nunca vou me conformar. E aí que eu pego no pé do Alisson de novo. De novo. Alisson, Pablo Maia, batam, Cédric Soares, batam vocês os pênaltis. Pablo Maia tem um belo chute, tá com medo do quê, patrão? Alisson, você sumiu com a liderança. Cadê a liderança do Alisson? Sem Caleri, sem Luciano, sem Lucas, sem Oscar, sem ninguém. Cadê você, cara? Não aceito, não aceito. Vou perdoar um dia, hoje não. Hoje não. E Cédric Soares tá de enfeite no São Paulo também. Tem cara que não gosta que eu reclamo do Cédric Soares, fala que fala que eu sou viúva do Igor Vinícius. Não sou viúva, não. Só que o Igor Vinícius teria batido o pênalti ontem. O Cédric com uma bagagem de Europa, de seleção portuguesa, Inter de Milão. O cara pega, cruza o braço e vai lá, bate lá, Sabino. Bate lá, Jandrei. É fácil cruzar o braço e ficar esperando. Até eu sou jogador assim. Cruzo o braço e fala, vai lá. Ganha o jogo aí, Ferreirinha. Ganha aí, Luciano. Na hora que voltar o Lucas Moura, ganha o jogo lá. Na minha marcação, Ferrarese e Arboleda me cobrindo o tempo inteiro. Na hora de cruzar, não consigo cruzar. E aí tá bom pra caramba. Tá bom nada. Tá bom nada. Tem que jogar mais. Pra ser jogador do São Paulo, meu amigo, tem que jogar muito mais do que essa bolinha mequetrefe de Alisson e Cédric Soares nos dias de hoje. Mas muito mais. Não é pouco, não. Por falar em Arboleda, o nosso jogador se machucou. Então o Arboleda, assim como o Wendel, deve ser para daqui 4 semanas. E isso ali, o Arboleda de 2 a 4, o Wendel também, tá? Eu já ponho para mim que é mais de 4, né? Conhecendo o São Paulo, conhecendo o que chega lá de dentro. Quando era pro Lucas Moura ter voltado, quando era pro Ferreirinha ter voltado e quando voltaram, eu já coloco ali pra frente, 4 semanas pelo menos. Então zagueiro está faltando, lateral esquerdo está faltando, lateral direito está faltando. O São Paulo sai pro mercado agora e vai trazer um jogador imediatamente. Isso daqui já tá meio certo pra gente, tá? Vai ter mesmo um jogador contratado pelo time do São Paulo, que vai chegar muito em breve aqui. E aí ele chegando, eu acho que pode ser um plus a mais, um bônus a mais. Temos que ter alguns reforços. Um deles pra zaga, um pra lateral direita, pelo menos pro Cédric poder descansar um pouquinho, uma vez que o Mike tem jogado quase nada. E a lateral esquerda, que eu não acho que tem que contratar, não. Patrick Lanza também é o seguinte, coloca ele pra jogar agora, no Brasileirão. Provar que não dá, já manda embora também. Quanto mais o cara tem que ficar no São Paulo, enrolando ali, quanto mais o cara tem que ficar mamando na teta do São Paulo e mostrando que ele não é capaz, ano após ano, o São Paulo não podendo contar com o cara, colocando aquele... Ontem o Enzo Dias cansou. O moleque que entrou lá contra o Enzo Dias, ali na ponta direita do Atlético Paranaense, ele acabou com o Enzo Dias, ele acabou com a trajetória do Enzo Dias. O Enzo Dias não soube voltar pra casa ontem, certeza. E não é um mau jogador, mas ontem não conseguia voltar pra casa. Aí você não pode pôr o Patrick Lanza pra confrontar o moleque da base, sei lá, jovem, do Atlético Paranaense que acabou de nascer pro futebol. Você não pode colocar o menino lá, o Patrick Lanza, falar, o Enzo cansou, vem pra cá, vai lá, Patrick Lanza, se vire. O que é isso que tá acontecendo? Então o São Paulo virou filantropia, virou casa de repouso. E eu não tô falando de cara mais velho, não, hein? Eu tô falando aí desde Cédric Soares até Enzo Dias, Patrick Lanza e Alisson. Todas as idades aí, pra quem preferir, 21, 33, 30, qualquer idade. Virou casa de preguiçoso o time do São Paulo. E aí o São Paulo que vai perder o Arboleda, o São Paulo, a notícia é que o São Paulo foi atrás do Juan Tressoldi pra tentar um novo empréstimo. Juan Tressoldi? Pelo que eu me lembro, o Juan Tressoldi, ele deu um problema aí que o Sassuolo não queria mais emprestar, ele ia querer vender. O São Paulo ia comprar. Aí deu um rebuliço porque ele era agenciado por um cara que é cunhado do Rui Costa, que é diretor do São Paulo, que pá, que pum, e aí o cara foi embora. Mas ele não foi embora porque descobriram ou juntaram fotos de que era concunhado ali, que ficou muito mal a história, mas não foi por isso que o Juan Tressoldi, ele foi embora, não queremos mais. A história foi, o Sassuolo não queria mais emprestar, queria vender, e o São Paulo não iria comprar porque ele tava machucado. E agora ele tá machucado ainda, não tá não? Então você precisa de um zagueiro que o Arboleda machucou.
Você precisa do zagueiro agora. Vamos trazer o cara machucado. Que vamos ter problema com a negociação dele daqui a poucos dias. É assim? É o Juan Tressoldi, não tem zagueiro no mundo. Tá gostando aí? Eu também tô gostando. Enfim, notícia boa é que o Lucas Moura está voltando para o São Paulo. Agora, contra o Vitória da Bahia, o Lucas Moura, domingão, né? O sabadão. O Lucas Moura já pode estar disponível para jogar. Vai tirar o lugar do Alisson, que tá de brincadeira com o São Paulo, que não bateu pênalti, que não tá nem aí, que não é com ele. Deixa o Sabino bater, o Jandrei bater pênalti. Então o Alisson merecidamente vai pro banco. Gente boa, gosto, não quero que mande o Alisson embora, quero que ele dê a volta por cima. Mas hoje, não pode jogar no lugar do Marcos Antônio, não pode jogar no lugar do Bobadilha e muito menos na meia, onde o Lucas Moura vai jogar com o Luciano e Ferreirinha ali na frente. Então o Lucas voltar hoje, o São Paulo monta um timaço no ataque, com Ferreirinha, Luciano e o Lucas Moura, Marcos Antônio e Bobadilha, fica excelente, né? Esquecendo uma eliminação tão dura na Copa do Brasil, o time acaba assim ficando excelente. E olha só, o que está acontecendo aqui agora que eu acho que é muito importante. O Henrique Carmo, jogador da equipe de base do Tricolor, ponta direita, que bate com a perna esquerda, que é habilidosíssimo, sempre despertou o interesse de clubes como Bayern de Munique, que mandaram olheiros para ficar acompanhando o início da carreira do menino aí, do Henrique Carmo. O São Paulo não conseguiu vendê-lo pro Bayern de Munique, o São Paulo fechou a porta e falou, aqui não vai levar. Aqui não vai levar. Só que aí, os técnicos não usando, ele acabava voltando para a equipe de base. Ele tinha subido com o Dorival. Aí o Dorival não conseguiu usar muito, usou um pouquinho, ele chutou a bola na trave. Não lembro contra... Não, foi o William Gomes que chutou na trave com o Atlético Mineiro lá no Brasileirão Dorival. Mas o Henrique Carmo estava ali, subiu com o William Gomes. Quando o Zubeldia assume Thiago Carpini, o Henrique Carmo é devolvido para a base. Ele volta. Entre ir para lá e voltar para cá, profissional base, aparece um time agora aí do... Time do... PSV? Acho que é o PSV, não é o Ajax, não. Acho que é o PSV mesmo, já vou confirmar aqui agora. Aparece o time para contratar o Henrique Carmo, que o São Paulo teria dito no primeiro momento, o time é o PSV mesmo, da Holanda lá. E aí o PSV queria comprar o menino aí, o Henrique Carmo. Aí o São Paulo falou, comprar não, emprestar. E o São Paulo falou, eu até te empresto, mas eu quero 1 milhão de euros e a opção de compra. Aqui tá o erro do São Paulo. Opção de compra, os caras estariam dispostos a pagar 6 milhões de euros, o São Paulo teria pedido 8. Eu quero 1 milhão agora e mais 8, pra dar aqueles 9 que o São Paulo empurra com a barriga, né? Quero 9 milhões de euros pra vender. Beleza, já é menos mal. Você pega 1 milhão agora, e aí vem a opção de compra por mais 8, caramba, totaliza 9, fica legal, depois tem mais valia, clube formador, solidariedade da FIFA, tudo isso vem vindo mais grana pro Tricolor. Não seria ruim vender por 9 milhões de euros. Qual que é a pegada? O empréstimo é com cláusula de opção de compra. O que é uma opção? Tem a obrigação e tem a opção. A opção, os caras escolhem se vão comprar depois ou não, fica só emprestado por 1 milhão de euros. Aí é muito pouco. Eu lembro do David, o DVD, lembra? Como que era? Hoje o trem tá solto, bota o homem pra correr, zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Lembra dessa musiquinha? Nós nos deparamos com o David, que o Rogério Ceni pediu insistentemente, depois o Dorival usou um pouco. O David era um bom jogador no São Paulo, mas ele era um bom jogador e não passava disso. Jogou no Fortaleza, jogou no vários times, né? Vitória da Bahia, Fortaleza. Ele joga depois do São Paulo, ele vai pro Vasco, ele fica jogando por aí, e ele, Inter antes do São Paulo. Ele é um cara interessante de ver. Só que, assim, eu pergunto pra vocês, David é ideal pro São Paulo? Ele é do tamanho que o São Paulo precisa do jogador? Porque eu olho pro Henrique Carmo, o William Gomes, e eles têm um potencial de crescimento muito maior do que um cara igual o DVD. Gosto do DVD também. Achei que foi legal a passagem dele pelo São Paulo. Não fosse a contusão. Ele é um cara interessante. Só que quando eu olho pro Henrique Carmo, eu penso, tem que ter mais chances que o David teve no São Paulo. O Marcos Paulo, o Marcos Guilherme. Como que um cara igual o Henrique Carmo vai ser vendido agora, onde o São Paulino mal conhece, e um cara igual o DVD, o David, ele teve muito mais trajetória do que o Henrique Carmo aqui conosco. Isso, pra mim, causa um espanto, causa uma perplexidade. Espero que se o São Paulo for colocar realmente a cláusula pra vender o Henrique Carmo, que seja de obrigação
E não de opção, porque ficarem emprestando jogador pra Europa, como fizeram com o Moreira lá no Porto, e agora querem fazer com o Henrique Carmo também lá pro PSV, não vai tirar o São Paulo do buraco. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!